Boa noite a todos. Para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Beth, um ser imperfeito, mas buscando a minha melhora a cada dia. Sempre que eu venho, eu tenho a oportunidade de trazer algo para a gente refletir. E eu gosto de falar com o coração, o meu coração para o seu coração. E como nada é por acaso, e a espiritualidade é fantástica, depois do vídeo da fala da Márcia, eu venho aqui para a gente falar sobre família, né? Eu juro que a gente não combinou, que a gente não sabia, né? Foi tudo acontecendo, porque a espiritualidade é maravilhosa. Dia das Mães chegando, né? Domingo que vem. Ainda haverá um momento da nossa vida em que nós não precisaremos mais de dias comemorativos. Dias dos pais, dias das mães, dias dos namorados, porque nós lembraremos todos os dias do quanto cada um em sua posição é especial. Mas enquanto esse dia não chega, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente comemorar, a gente valorizar e a gente verbalizar para a pessoa que nos trouxe ao mundo o quanto ela é importante, o quanto a gente ama. Mais do que presente, a sua presença é importante, mas leve um presente. Falando em presente, quem tem mãe aqui ainda encarnado, por acaso pode me dizer qual é a cor predileta dela? Que número ela calça? Que flor que ela gosta? Ah, tá, entendi. São detalhes, são coisas básicas, mas pergunta para uma mãe o detalhe do filho, de cima e embaixo, não só do externo, como de como ele é, entende? Que às vezes como filhos, porque todos os pais também são filhos, a gente não olha para detalhezinhos que são o feeling da história, né? Ah, a minha mãe gosta de tudo que eu dou para ela. Não é verdade. Ela só não conta para você, porque ela gosta tanto de você que ela não quer que você se chateie. E ela fala, tá tudo bem, obrigado, entende? Eu costumo sempre dizer para minhas filhas o que eu gosto, o que eu não gosto. Tem mãe que gosta, adora ganhar panela e tá tudo certo. Eu já falei para minhas filhas que se elas aparecerem com panela, elas vão levar uma panelada, porque eu não gosto. Panela é para minha casa, eu quero presente para mim, para minha pessoa. Tá tudo bem a mãe que gosta, mas você sabe se sua mãe gosta de ganhar panela? Ah, mas ela está precisando. Ela está precisando ou a casa que você mora que precisa? Entende que existe uma diferença? E às vezes a gente une o útil ao agradável para nós, sem pensar em ser agradável a ela. E eu só estou fazendo essa reflexão para levar a gente a enxergar o quanto às vezes a gente não presta atenção e diz que está fazendo o melhor. Não é fácil ser mãe, ser pai, ser filho, mas quem disse para vocês que nós viemos ao mundo para facilidades? Nós viemos para reparar defeitos e aprimorar as nossas qualidades. Mas ninguém disse que ia ser fácil. A gente disse que era capaz. E a espiritualidade acreditou. Por isso nós estamos aqui. Viemos nos fortalecer. Aprender sobre disciplina, sobre controle dos bons pensamentos. Se a gente parar só para analisar um pouquinho aqui, será que a gente está indo bem? Como a gente cuida dos nossos pensamentos? A gente é ao nosso favor? Ou em muitos momentos somos contra nós mesmos no que pensamos?
Nós viemos para aprender sobre amor, sobre amar. E não tem como aprender sobre amor, sobre amar, sem perdoar, sem respeitar, sem aprender sobre humildade. E você quer escola melhor que isso, para tudo isso, do que um lugar chamado família? É um lugar onde você tem a oportunidade de treinar todas as suas virtudes. É o lugar onde nós temos a oportunidade de aprender muito sobre amor. Também é um lugar que a gente tem a oportunidade até de aprender sobre erros sem errar. Sabe como? Quando o nosso olhar muda para situações que nós vivemos e alguém perto de nós erra, nós não criticamos, não julgamos, mas olhamos e entendemos que aquilo é um erro, pode nos servir de aprendizado e nós aprendemos com o erro do outro sem precisar errar. Mas não, a gente está sempre pronto para criticar, para apontar o dedo, para arrumar encrenca. Entende como que um olhar diferente muda tudo e melhora a nossa qualidade de vida? Eu tinha um professor na faculdade que falava assim: família é a melhor coisa do mundo, mas família é a coisa mais complicada do mundo. Alguém discorda? Não é verdade? Família não é ruim. Dificuldades com familiares não é ruim, mas é complicado, porque requer uma maturidade que nem sempre acontece. E muitas vezes, por não ter a maturidade de a gente usa como justificativa para não existir a nossa. E aí vira tudo uma confusão. Nós esquecemos que essas complicações é a vida nos dando a oportunidade de amadurecer, melhorar e evoluir. Eu não estou dizendo que é fácil, gente. Eu estou dizendo que não é ruim. E estou dizendo que quando a gente tem um olhar diferente para as coisas na nossa vida, a gente começa a ter um comportamento diferente. Um comportamento diferente pode nos auxiliar na nossa melhora. A nossa melhora pode auxiliar na melhora de quem está à nossa volta. Porque tudo é pelo exemplo que a gente ensina, muito mais do que pela fala. E se família é uma oportunidade, o que nós estamos fazendo e como nós estamos vivendo e cuidando da nossa? E eu estou perguntando só da parte que nos cabe. Lembra que a gente aprende com o erro do outro, e se o outro estiver errando, se eu só não julgar, não criticar e aprender, já foi bom até para mim esse momento? Muitos pais se cobram por erros que cometeram na criação dos seus filhos. E é claro que eu não estou falando aqui dos erros grosseiros, tá? Não são eles que eu estou justificando, mas eu estou falando dos erros cotidianos que acontecem na vida. Esses erros só se tornam conscientes com a experiência. E a experiência só acontece acertando, errando e vivendo. Somos todos aprendizes nessa caminhada. Somos pais aprendizes, somos filhos aprendizes, somos seres humanos aprendendo a se melhorar. Afinal, ninguém vem com um manual de instrução, né? Onde você pega, peraí, a Beth deu defeito, deixa eu ver o que está acontecendo. Página 110, está aqui, ó. Não tem. A Beth deu defeito, é um defeito que ela vai ter que consertar. Mas como eu vou lidar com o defeito da Beth,
é as minhas escolhas e a minha caminhada. E assim somos todos nós nessa escola da vida. O que acontece é que hoje existe muita cobrança em relação aos pais, porque ficou fácil, né? Se eu culpar os meus pais por tudo que eu sou ou deixo de ser, a culpa não é mais minha. Isso não é real. Não importa o que o seu pai, sua mãe tenha feito, a responsabilidade das suas escolhas e dos seus atos é sua. Existe a historinha existiam 2 filhos que foram abandonados. A mãe morreu, o pai bebia e os 2 foram abandonados. Seguiram caminhos diferentes. Um se tornou um morador de rua que bebia e quando questionado, ele dizia: meu pai bebia, não cuidava de mim, eu estou aqui. O outro virou um empresário, tinha uma família e seus filhos. Quando questionado, ele dizia: meu pai bebia, não cuidava de mim, por isso eu estou aqui. Não é o que fizeram com você, é o que você faz com aquilo que te fizeram. Muitas vezes, o que nós dizemos não ser suficiente que recebemos dos nossos pais era o melhor que eles tinham para nos dar. Não nos cabe julgar. Quantas outras vezes o que nós damos ou fazemos, o outro também não acha ser o nosso melhor, mas nós estamos ali nos empenhando e fazendo da melhor forma. E muitas vezes esse outros são os nossos pais, somos nós, são as pessoas com quem nós convivemos. André Luiz falava: a família é a união de almas em processo de evolução, ajuste e aperfeiçoamento. Não temos a família que queremos, nem a que merecíamos. Temos a família que necessitamos. E eu ainda digo, e nós dissemos que dávamos conta e que éramos capazes. Nós escolhemos os nossos pais, assim como eles nos escolheram, como escolhemos os nossos irmãos e como todos nos aceitamos, dizendo que éramos capazes de viver, conviver e fazer melhor. Porque pense bem, se nós tivéssemos a família que nós queríamos ter, quem que nós escolheríamos? Os nossos afins, as pessoas que pensam como nós. Ou alguém vai me dizer: eu vou levar um desafeto lá comigo para dar uma melhoradinha. Não, né? A gente ia querer viver da melhor maneira. Se por um outro lado nós fôssemos ter a família que nós merecemos, lembra que a gente veio de várias e várias encarnações, com vários e vários acertos, mas vários e vários erros para reparar, e que se a gente fosse trazer todo mundo de uma vez só, a gente não ia dar conta? Então a família que nós temos é a que nós necessitamos, e a que nós acordamos e que nós dissemos: eu sou capaz. E esse é um lembrete para a gente olhar com mais amor para a gente, para as pessoas ao nosso lado. Diz Emmanuel: os pais espirituais devem compreender que as suas obrigações diante da vida são sagradas e que por isso, em todos os casos, eles às vezes terão uma vida marcada por renúncia e amor. Quantas vezes, enquanto pais, nós temos que renunciar, aceitar, amar, cuidar dos nossos filhos? Mas ainda assim não esquecer que ensinar faz parte dessa missão também. Mesmo que seu filho não goste, mesmo que ele não seja capaz de entender, porque nós sabemos que os nossos ensinamentos são feitos com amor, e o que nós não ensinarmos com amor e fizer parte do aprendizado deles, a vida vai ensinar, e normalmente pela dor. Precisamos levar para o nosso lar a crença que a reencarnação é a exemplificação da misericórdia de Deus para conosco, que nos dá a oportunidade de aprendermos
gradualmente lições que elevarão os nossos planos evolutivos para cada vez melhor. Precisamos fazer a transformação que se faz necessária dentro dos nossos lares, fazer dos nossos lares lugar de luz, e essa luz se acenda para iluminar a nós e refletir em toda essa humanidade que se encontra sofrendo e doente. Fazer a diferença com amor, porque o mundo precisa de amor. Se eu for amor, se eu doar amor, essa é só a minha parte. Porque o que nós encontramos na rua hoje? Um exemplo, o trânsito. A paciência das pessoas está brilhante, né? Sabe? É virar uma mão aí pro carro que você vê o que te falam. Os nomes bonitos que adicionam a gente. E que na hora a nossa intenção é retrucar. E muitas vezes até em pensamento retrucamos. Somos imperfeitos, está tudo certo. Mas aprender a se controlar até conseguir não mais nem retrucar é o que nós viemos fazer aqui. Isso não fará as nossas famílias ou nós superiores aos outros, somente diferente, somente com a nossa luz brilhando no nosso caminho. Porque de nada adianta nós devorarmos livros espíritas, vivermos na casa espírita, se nós não interiorizarmos os ensinamentos dos livros, o aprendizado da casa, a energia que nós recebemos, se nós não levarmos para a nossa vida. Existe uma grande diferença entre você saber sabendo e você saber sentindo. Saber sabendo é aquilo que você tem como informação. Saber sentindo é o que você incorpora, você leva para a sua vida. Então leia livros espíritas, as obras espíritas, venha na casa espírita, mas absorva tudo isso e leve esse aprendizado para a sua vida, para os seus dias. Porque imagine, porque Deus, na sua infinita bondade, iria trazer seres tão pequenos para mulheres serem mães e cuidar? Ele não poderia de encarnação em encarnação ir trazendo a gente, parava aqui, esquecia, trazia de volta, reencarnava e continuava? Podia, não podia? Mas você já pensou o trabalhão que isso ia dar? Já pensou a Beth chegar aqui, ó, nesse mundo? Eu estou vindo de outra encarnação e chego aqui, com todo esse tamanho, com essa voz alta aqui, essa minha maneira de falar, esse meu jeito de me posicionar, e a espiritualidade me coloca para você e fala assim: tá aqui, ó, vai ser sua filha a partir de hoje, ame e cuide. Missão fácil, né? Entende? Na sua infinita bondade e sabedoria, Ele nos dá o véu do esquecimento, nos traz pequenos e indefeso, permite que a gente cresça numa barriga de uma mãe ou no colo de alguém que nos acolhe, para que esse amor incondicional exista. E para que isso possa nos auxiliar em todas as nossas maiores dificuldades. Porque por mais que seja, por mais que aconteça, nas dificuldades, a gente grita: meu Deus! Mas aqui na terra, qual é o primeiro nome que a gente fala? Socorro, mãe! Não é? Entende? E aqui, ó, eu queria abrir um parênteses para falar sobre a adoção. Você já parou para pensar que os fins justificam os meios? E que a espiritualidade, de uma forma linda e sábia, utiliza os meios que tem para juntar as pessoas que precisam estar junto e que por algum motivo, em algum momento, se desencontraram? E isso se chama adoção? As pessoas se sentem rejeitadas, mas não é rejeição,
Às vezes, por N coisas, por N motivos, por alguém ter se desviado do caminho, precisava vir e veio por outro meio. Pense que pela visão espírita, nós somos todos adotados. Ah, adotado? Não, eu sou filho de sangue. Pensa bem. Nós temos um pai e uma mãe nessa encarnação, um pai e uma mãe em outra encarnação. Eu estou Beth nessa encarnação, eu não sou Beth. O único pai verdadeiro em todas as encarnações é Deus. Em todas as outras encarnações nós vamos trocando conforme as nossas necessidades de quem serão nossos pais. Então nós somos nas encarnações adotados por esses pais, concordam? Então a adoção é uma das coisas mais lindas que existe. E é um momento de se reencontrar, sim, porque nada é por acaso. Porque essa mensagem, seja para um de vocês, ou seja para alguém que você conhece, ou uma informação que você possa usar em um momento que você vê alguém se revoltar, dizer para ele: você está onde você tinha que estar, você encontrou quem você tinha que encontrar, seus pais são quem tinham que ser. E isso é muito importante. Não esqueçamos que somos aprendizes e imperfeitos. E hoje, não queremos que os nossos filhos muitas vezes vivam as coisas que nós vivemos, esquecendo que tudo que nós vivemos fizeram a raiz, a essência de quem nós somos. Quanto nós aprendemos com os nossos pais, quantas frases ficaram gravadas em nossa mente. E eu trouxe algumas só para descontrair um pouquinho. E quem tem assim essa jovem idade quanto a minha, eu acho que de alguma vai lembrar e se identificar. Minha mãe me ensinou a valorizar o sorriso. Me responde de novo e eu arrebento seus dentes. Ué, os nossos pais antigos falavam isso, gente. Ninguém lembra, não? Retidão, eu te ajeito nem que seja na pancada. Dar valor ao trabalho dos outros. Se você e seu irmão querem se matar, façam isso lá fora, eu acabei de limpar a casa. Lógica e hierarquia. Por que eu digo que é assim? Ponto final. Porque quem manda aqui? Motivação. Continua chorando que eu vou te dar razão para chorar de verdade. Contradição. Fecha a boca e come. Antecipação. Espera seu pai chegar em casa. Paciência. Calma. Quando chegarmos em casa, você vai ver só. Enfrentar os desafios. Olha para mim e responde quando eu te fizer uma pergunta. Lembra, nessa época também tinha o chinelo havaiana. Raciocínio lógico. Se você cair dessa árvore, vai quebrar o pescoço e eu vou lhe dar uma surra. Era bem lógico, não era? Reino animal. Se você não comer essa verdura, os bichos da sua barriga vão comer você. Genética. Você é igualzinho seu pai. Raízes. Tá pensando que a gente é rico, é? Sabedoria da idade. Quando você tiver a minha idade, você vai entender. E tem um monte de coisa que a gente entende hoje, tá? Justiça. Um dia você terá seus filhos. E eu espero que eles façam para você o mesmo que você faz para mim. Aí você vai ver o quanto é bom. Isso estava mais para praga de mãe, que pega. Porque quem tem filho pode dizer que normalmente tem um igual a você mesmo. Religião. Melhor rezar para essa mancha sair do tapete. Beijo de esquimó.
Se esse rabisco não sair ou você rabiscar de novo, eu esfrego o seu nariz na parede. Contorcionismo. Olha essa orelha. Como, gente, a gente ia olhar? Determinação. Vai ficar aí sentado até comer toda essa comida. Nunca desista. Cale a boca e me diga por que você fez isso. Seja objetivo. Eu te ajeito, nem que seja numa pancada só. Escutar. Se não baixar o volume desse som, eu vou aí e quebro ele. Ter gosto pelos estudos. Se eu for aí e você não terminou a lição, você sabe. Coordenação motora. Junta agora todos esses brinquedos e pega um por um. Era assim. Números. Vou contar até 10. E se esse vaso não aparecer, você vai levar uma surra. Obrigado, mãe, por essas e outras coisas que eu registrei, mas que me ajudou muito com os defeitos, a modificar e a ser um ser melhor. Gente, esses exemplos são só para a gente lembrar que muitas dessas coisas a gente ouvia e que, assim, a gente não tem traumas por causa disso, a gente lembra disso. Tá certo que hoje a gente não precisa mais agir dessa forma. Nós já evoluímos, nós já sabemos conversar, nós já podemos ter um outro tratamento. Tá tudo bem, mas a gente não pode esquecer sobre valores morais, sobre educação, sobre respeito, sobre não ser tudo tão permissivo, sobre o quanto é importante ensinar para os nossos filhos que as coisas têm consequências, que eles têm direitos, mas eles também têm deveres, e que a gente aprendeu de uma maneira, evoluiu, pode fazer ensinar melhor, mas a essência dos ensinamentos não pode mudar, porque os nossos filhos ainda vão ensinar melhor para os filhos deles, que ensinarão melhor para os seus filhos e assim por diante. Mas essa não é a meta da vida? Evoluir? Quantas vidas se desperdiçam buscando alcançar fora o que só se encontra dentro? A verdadeira felicidade consiste em apreciar e valorizar o que temos de verdade, o amor. E o amor se explica através das nossas atitudes, não pelo medo de se perder alguém, e sim pelo cuidado de não se machucar quem ama. Atitudes falam muito mais que palavras. Filhos, respeitem seus pais, o ser humano, a vida. Mas só conseguimos fazer isso quando nós aprendemos a nos respeitar. E auxiliar os nossos filhos nesse entendimento é sim o caminho dos pais. Eu vi em um outdoor em São Paulo algo que dizia mais ou menos assim: crie filhos e não herdeiros. Dinheiro só chama dinheiro, não chama para um cinema, nem para tomar um sorvete. Não deixe o seu trabalho tampar a janela que você vê a vida. Não é justo fazer declarações anuais ao fisco e não fazer uma declaração a quem você ama. Para cada almoço de negócio, faça um jantar à luz de velas, porque semanas demoram tanto a passar, mas anos e vida passam muito rápido. Trabalhe duro, mas não esqueça que existem vírgulas e elas significam pausas. E quem sabe assim você seja promovido a melhor amigo, namorado, marido, pai, mãe, melhor filho do mundo. Não eduque seus filhos para serem ricos,
e sim para serem felizes. Assim, ele saberá o valor de cada coisa e não o preço. Dia das Mães chegando, essa é a oportunidade de você ser o melhor filho do mundo, não do mundo do outro, do seu mundo, ser o seu melhor, entregar o melhor de você, começar de novo, pedir perdão, perdoar, abraçar, dizer o quanto é importante. Não permita que seja a falta que um dia lhe mostre o que realmente tinha valor. Hoje é o dia que nós podemos mudar, melhorar, transformar a nossa vida. Eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães, mas não só domingo, todos os dias. Eu desejo que seja feliz o encontro com os filhos, e quando não for tão feliz assim, que tenha uma reserva de toda a felicidade para você mostrar para o seu filho o quanto é bom, de novo, aprender a ser feliz. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para o coração de vocês essa noite. E como eu digo sempre, se hoje, com a minha mensagem, eu tiver conseguido chegar a um só coração, eu posso dizer muito, muito obrigado, Senhor, por hoje, missão cumprida. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês. Ela fez uma palestra muito especial para nós.